Boa noite a todos, bem-vindos a mais um evento cultural promovido e realizado pelo Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. A secção áurea e os números de Fibonacci na música e outras artes é o tema proposto para este evento, onde o professor Carlos Grossi, pesquisador e docente da Universidade de São Paulo, falará sobre a vida e obra de Leonardo Pisano Fibonacci, nascido em 1170 e falecido em 1250, um talentoso matemático italiano da Idade Média. Por seu turno, o renomado pianista internacional, professor Caio Pagano, extrairá de seu piano interpretações belíssimas, eu diria até que suntuosas, que nos levarão a cruzar o tempo e a assistir a este maravilhoso diálogo que mergulha no tempo, na arte e na ciência. Mas vamos saber um pouco mais de quem são os nossos dois convidados desta noite. Carlos Henrique Grossi Ferreira, docente e pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, aqui no campus USP de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Fez a sua graduação em Matemática na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, entre 1998 e 2001 e doutorado na mesma área e na mesma universidade entre os anos de 2002 e 2006. Ele tem 3 pós-doutorados na citada área de conhecimento. O primeiro foi concluído na Universidade Federal de Minas Gerais, na famosa UFMG, em 2007. O segundo, em 2008, foi realizado no Institut des Hautes Études Scientifiques, em Paris, França, em 2011, sendo que o seu terceiro pós-doutorado foi concluído já no ano seguinte, em 2009, no Max Planck Institut für Mathematik, na Alemanha, com uma bolsa concedida pelo Max Planck Gesellschaft. Carlos Henrique Grossi Ferreira foi ainda pesquisador convidado também no Max Planck Institute, em 2012, e no ano passado foi também pesquisador convidado, dessa vez no Korea Institute for Advanced Study, na Coreia do Sul. Seus projetos de pesquisa inserem-se na área de geometrias clássicas e variedades hiperbólicas complexas. Caio Pagano, nascido em São Paulo, capital, em 1940, pianista, concertista e pedagogo. Formou-se em piano na Escola Magda Tagliaferro entre 1948 e 1958. Em 1954, iniciou a sua carreira como recitalista e logo em 1956 tornou-se solista frente à Orquestra Sinfónica Brasileira. Completou os seus estudos aprimorando-se com, entre outros, Magda Tagliaferro, em Paris e Salzburgo, 1958, com Moisés Makarov, em Buenos Aires, 1961, Sequeira Costa, em Lisboa, 1964, Helena Costa, Porto, em 1965, Karl Engel, em Hannover, 1966 a 1968, e Konrad Hansen, em Hamburgo, entre os anos de 1968 e 1970. Desde então, tem atuado intensamente na Europa, nas Américas e em países como Portugal, Suíça, Holanda, Venezuela, Uruguai, Guatemala, Estados Unidos e, mais recentemente, na Ásia, nomeadamente em Singapura, China e Japão. Como concertista, ele foi solista junto a orquestras como, vou só citar algumas, as Sinfónicas Brasileiras do Estado de São Paulo, de Baltimore, na National de Washington e na de Phoenix, nos Estados Unidos, e nas nacionais de Guatemala, Portugal e República Checa, além das de Câmara de Zurique e da Holanda. Na área académica, começou a lecionar em 1963 nos seminários musicais da ProArt, São Paulo, tendo-se tornado professor do Departamento de Música da famosa ECA, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, entre 1974 e 1978. Em 1981, muda-se então para os Estados Unidos, a fim de fazer o seu doutorado
em Música pela Universidade Católica da América, grau que obteve em 1984, no mesmo ano em que se torna professor visitante da Universidade Cristã do Texas, em 1990, e, posteriormente, docente da Lübeck Hochschule, 1990 também. Em 1986, inicia a sua atuação como professor da Universidade do Estado do Arizona, cargo que ocupa presentemente. Por último, eu não li o currículo vital dele todo, mas por último, foi diretor artístico do Centro para Estudos das Artes em Belgais, coordenador de estudos de piano no Instituto Politécnico de Castelo Branco e colaborador de projetos especiais do Ministério da Cultura, todos em Portugal, dando ênfase ao meu próprio sotaque. Para dar as boas-vindas a todos os presentes, convido a subir ao palco o organizador deste evento, o diretor do Instituto de Física de São Carlos, professor Dr. Tito José Bonagapa. Obrigado. Boa noite. Eu sei que todos estão ansiosos para o concerto e eu sei que nossos colegas aqui atrás estão ansiosos para começarem a apresentação, mas é importante que a gente frequentemente comente quais são as razões para que nós tenhamos esses concertos aqui em São Carlos. A USP tem trabalhado intensamente para se aproximar da sociedade que a apoia, com oferta de educação de alto nível, conhecimentos, produtos e cultura. Em particular, o Instituto de Física de São Carlos tem se dedicado muito nessa nobre tarefa, em várias ações. Por exemplo, com a instalação de um sistema de geração de imagens do corpo humano, por ressonância magnética, uma técnica de imagens muito conhecida por vocês, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. E com a criação, em parceria com o Instituto de Química de São Carlos, do Centro de Divulgação Científica e Cultural, conhecido CDCC, que tem sucesso na cidade por mais de 30 anos. As outras unidades de ensino e pesquisa do campus USP de São Carlos, a Escola de Engenharia de São Carlos, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo, também têm oferecido excelentes contribuições para a nossa sociedade. No caso da cultura, o Instituto de Física de São Carlos, desde 2014, sempre em parceria com todos os órgãos diretamente ligados a essas atividades, tem organizado concertos, com o gigantesco apoio do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, através, acredito aqui para vários de vocês, do bem conhecido e incansável professor Rubens Russomano Ricciardi, e exposições, destacando a exposição Portinari, Arte e Meio Ambiente, através do generosíssimo apoio do projeto Portinari, liderado pelo professor João Cândido Portinari, também matemático. O professor João Cândido Portinari lamenta muito não poder estar aqui hoje, tendo em mente que seu pai, o grande pintor Portinari, também usou os princípios matemáticos que serão discutidos hoje aqui nesse teatro. Expresso em seu nome os sinceros pedidos de desculpas pela ausência em função de outros compromissos assumidos com a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que está ocorrendo nessa semana na Bahia. Em termos específicos dos concertos, historicamente, nós começamos nossas atividades em 2014 no auditório Professor Sérgio Mascarenhas, no Instituto de Física de São Carlos. Porém, no final desse ano, a plateia era tão grande que nós fomos obrigados a estabelecer uma parceria com a Prefeitura Municipal para que pudéssemos usar essa excelente casa, que sobe de uma ocupação de 250 lugares no Instituto de Física de São Carlos para 400 assentos nesse excelente teatro. Deste modo, nós nos aproximamos muito bem da sociedade, pelo espaço que esse teatro oferece, e tivemos concertos ao longo de 2015 inteirinho, incluindo uma ópera, e agora nós estamos nos deleitando também com vários concertos que já ocorreram em 2016. Hoje, em particular, de forma inovadora, estaremos em uma apresentação, entre aspas, a quatro mãos, unindo ciência e arte sob a presença da matemática na música, com a participação do grande pianista brasileiro, professor Caio Pagano, que gentilmente nos honra
com sua segunda apresentação em São Carlos. No ano passado, ele nos prestigiou aqui também, usando em particular um piano que foi de sua propriedade no passado. E o jovem e experiente matemático, professor Carlos Grossi, da nossa unidade irmã, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, que gentilmente aceitou o convite para essa atividade conjunta, que tanto nos orgulha. Agradeço aqui especificamente o diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, o professor Alexandre Nolasco de Carvalho, que gentilmente também nos apoia nessa atividade. Esperamos que todos vocês apreciem essa forma de apresentação a quatro mãos, no sentido de mostrar como a ciência e a arte podem estar próximas com resultados primorosos. Agradecemos a presença de todos e aproveitem. Gostaria de já convidar a presença do professor Carlos Grossi para que desse início a essa atividade. Agradeço também a presença de todos. Nada não. Muito bem. Bom, pessoal, boa noite. Eu queria começar agradecendo o professor Tito, o professor Alexandre pelo convite. Para mim é uma honra poder fazer este prelúdio com o professor Caio. Eu vou falar um pouquinho sobre série de Fibonacci, seção áurea, são assuntos relacionados, e sobre a relação destes assuntos com a música. Eu tenho muita sorte de ser o primeiro a falar, porque, com certeza, depois do concerto, vocês vão sair felizes e não importa quais coisas, barbaridades eu estava cometendo durante a apresentação, isso vai ser esquecido. Um pouquinho sobre Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci era de Pisa, pisano, Leonardo de Pisa, e Fibonacci significa filho de Bonatti, na verdade, era Leonardo Bonatti. Ele foi matemático da Idade Média, e a matemática, depois de um certo período de inatividade, estava renascendo neste período, e a contribuição principal do Fibonacci para a matemática foi que ele popularizou, ele trouxe para o mundo ocidental o sistema numérico arábico, que a gente usa até hoje, evidentemente, os numerais 1, 2, 3 que nós escrevemos, foram meio que introduzidos pelo Fibonacci no mundo ocidental. Isso é uma copiazinha do original do Fibonacci, onde ele, em particular, é difícil ver, mas aqui tem uma lista de números da sequência de Fibonacci, que eu vou introduzir depois, já no sistema numérico arábico. Então, o nosso tema principal é a série de Fibonacci, ou sequência de Fibonacci. O que é isso? Isso é uma sequência de números que é bastante fácil de definir, bastante fácil de descrever. Você começa escrevendo 1 e 1, e agora o próximo termo dessa série é a soma destes 1 e 1. É 2. O próximo termo da série é a soma de 1 e 2. 3. O próximo termo, a soma de 3 e 2, 5, e assim por diante. Você sempre soma os dois últimos números para produzir o novo número da série. Tá bom? Existe uma história que o Fibonacci teria introduzido essa série por conta de tentar descrever um sistema de reprodução de coelhos, mas não é muito certo que este foi o caso, e além disso, o sistema de reprodução de coelhos que leva a essa série é tão artificial e tão fora do que acontece na realidade, que é mais provável que isso seja uma lenda assim, relacionada ao Fibonacci. Essa série muito provavelmente já era conhecida antes pelos hindus e foi introduzida no mundo ocidental por ele, mas ela já era conhecida por outras razões. Aqui no cantinho tem uma figura que é desenhada assim.
Nesse lugar tem dois quadradinhos muito pequenininhos, que não dá para ver muito bem, mas eles têm lados de comprimento 1 e 1. Eles representam os dois primeiros números da sequência de Fibonacci. Do lado dele tem um outro quadrado que tem lados 2 e 2. Representam o terceiro número da sequência de Fibonacci. Então, o primeiro quadradinho de lado 1, mais um quadradinho de lado 1, quadradinho de lado 2, um quadrado de lado 3, 5, 8, 13, 21, 34. Bem, isso é conhecido como tesselação de Fibonacci. É um jeito de cobrir o plano por quadrados cujos lados são os números da sequência de Fibonacci. E aqui tem uma espiral que é desenhada ligando os vértices destes quadrados. Essa espiral vocês vão encontrar várias vezes nessa apresentação. A gente vai divergir um pouquinho, falar sobre outros assuntos e depois essa espiral vai reaparecer. Então mantenham essa imagem na cabeça. Agora vem a parte chata da apresentação, que todo matemático precisa falar um pouquinho sobre números. Então, não vai demorar muito, pessoal, eu prometo. Então, números. Tem números que chamam números naturais. São os números que a gente usa para contar. O número 0 para indicar um conjunto que não tem nenhum elemento, a ausência de elementos. O número 1 para indicar que você tem um elemento, 2, 3, 4 e assim por diante. Depois você tem números mais sofisticados, que são números inteiros. Números inteiros são assim, além destes números naturais, você acrescenta os números negativos. Tudo bem? Então esses se chamam números inteiros. Se você quiser expressar que você está devendo R$5, você precisa usar um número negativo. Na sua conta tem menos R$5. Depois vem números um pouquinho mais sofisticados, que são números racionais. O que são números racionais? São, além dos números inteiros, você inclui as frações de números inteiros. Então, como dividir um número inteiro em uma certa quantidade de partes. Então, meio, dividir o todo, nas duas partes, ou 3/4, ou números, ou frações mais sofisticadas. Você também pode fazer frações negativas. Esses são números racionais. Aqui embaixo eu escrevi os mesmos números que estão aqui em cima, só que na sua expansão decimal. Então, um outro jeito de representar o meio é escrever 0,5. Meio. Outro jeito de representar 3/4 é escrever 0,75. Outro jeito de representar 355 13avos é escrever este número e esse é menos meio. Então, é uma outra representação do mesmo número. E agora vem o pessoal mais importante de hoje, do meu prelúdiozinho, que são os números reais. O que são números reais? Além dos números racionais, você tem que incluir também números que se escrevem nesta forma, só que eles são, além de infinitos, depois deste pontinho aqui tem infinitos dígitos e tem mais um pedido. Esses dígitos nunca formam um período. Então nunca acontece que você pode falar para a pessoa assim, a partir de agora tem infinitos dígitos, mas são todos iguais a 3. Ou tem infinitos dígitos, mas eles são 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ad infinito. Isso nunca vai acontecer com um número que se chama irracional. Mas como dar exemplos destes números? Parecem bem sofisticados, né? Números que não se escrevem como frações. Então, este exemplo se dá desenhando. Você faz um triângulo, este ângulo é de 90 graus, é um ângulo reto. Imagina que este lado mede 1 e este lado mede 1. Então, a medida deste lado é um número do tipo que eu falei. Ele não pode ser escrito como uma fração. Ou o mais famoso dos números irracionais, você faz um círculo, aí você mede o comprimento dessa circunferência, está indicado por C aqui, e divide pelo diâmetro. Não importa o tamanho do círculo que você vai desenhar, não importa qual diâmetro você escolha, esta razão é sempre a mesma, dá sempre o mesmo número, e este número tem esse nome chamado π. Eu vou escrever embaixo aproximações, está vendo? Eu não escrevi igual, eu escrevi aproximadamente. Por quê? Porque para representar este número, o comprimento deste lado, o comprimento dessa hipotenusa, eu precisaria escrever infinitos números
depois deste pontinho, 1.4, 1, 4, 2 e assim por diante. E além de escrever para escrever esses infinitos números, eu não tenho como, porque eu nunca vou ter um período que eu possa dizer, olha, agora a partir daqui vai repetir 562, 562, não vai acontecer. Isso quer dizer que este número não é um número racional. E o π? Está vendo? Ó, este π e essa fração são muito parecidos. 3.14, 15, 9, 2, até aqui eles são iguais. Mas depois eles são diferentes e essa fração aproxima π, mas ela não é exatamente igual a π. π é esta razão entre o comprimento dessa circunferência e o diâmetro da mesma. Pessoal, uma perguntinha. Quantos números naturais existem? Eu escrevi 5, ou 6, mas quantos existem? Infinitos, tá. Números racionais, quantos existem? Infinitos. Números reais, ou vamos dizer irracionais. Dentro dos reais vamos pegar só os irracionais. Também são infinitos. Agora a pergunta mais complicada. Estes infinitos números naturais são mais ou menos do que estes infinitos números racionais? Você tem infinitos números naturais, tem infinitos números racionais. Mas ainda assim, eu estou te perguntando qual desses conjuntos é maior. O que vocês acham? São do mesmo tamanho. É curioso que você tem tantos números naturais quanto números racionais. Apesar que parece que existem mais números racionais. Porque você pode fazer, para cada número natural, você pode fazer um monte de fração diferente. Por exemplo, meio, 1/3, 1/4, 1/5, e ainda assim, a quantidade de números naturais é a mesma quantidade de números racionais. Só que daqui para cá isso não vale. Você tem menos números racionais do que números reais. A quantidade de números reais é maior que a quantidade de números racionais. É uma coisa curiosa, a gente consegue comparar coisas infinitas, isso é possível. Isso introduziu um rapaz chamado Cantor. Ele morreu tipo no hospício, louco, é verdade, mas eu tenho certeza que não por essas razões, não porque ele estudava tamanhos de infinitos. Foi uma séria contribuição para a matemática. Tá bom, agora o nosso personagem principal, a razão áurea. O que é a razão áurea? Tem um monte de jeitos de definir a razão áurea, mas a gente vai definir assim, ó, este triângulo rosa é o triângulo áureo, é o retângulo áureo, desculpa, este retângulo. Não, um pouquinho diferente, cara, não nada mais. E o que eu quero deste retângulo? O que eu quero deste retângulo é uma coisa sobre as proporções entre os lados dele. Eu quero o seguinte, que quando eu pego o maior lado deste retângulo, que é A, e divido pelo menor lado, que é B, isso dê a mesma coisa que a seguinte razão. Eu colo aqui um quadradinho de lado A e A, divido o maior lado do novo retângulo pelo menor, e eu quero que este número não mude. Esse é chamado retângulo áureo. Um retângulo que tem esta propriedade, quando eu colo um quadradinho cujo lado é o maior lado do retângulo, e a razão entre o maior lado do retângulo original pelo menor lado do retângulo original e o maior lado do segundo retângulo e o menor lado do segundo retângulo, a razão tem que ser a mesma. E é fácil calcular essa razão. A razão entre estes lados é um número que se chama seção áurea, é um número bem determinado. E é bastante fácil calcular exatamente este número. Este número é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Bom, isso não importa muito para a gente. Raiz de 5 é um número que o produto dele por ele mesmo é 5. E isso é uma fração, uma razão entre este número real e este número natural. Essa seção áurea é um daqueles irracionais. Você só pode escrever o valor dela em expansão decimal aproximadamente. Você não consegue escrever este valor exatamente. O único jeito de representar a seção áurea de jeito exato é por essa fórmula. Mas aproximadamente ela vale 1.618 e assim por diante. Esse é nosso personagem principal. Qual que é a relação que existe entre a razão áurea e aquela sequência de Fibonacci que eu introduzi no começo? A relação é a seguinte:
Eu vou pegar cada termo da sequência de Fibonacci e vou dividir pelo termo anterior. Então, lembra, os dois primeiros termos eram 1 e 1. Então, eu dividi 1 por 1, deu 1. Nada muito divertido. Depois eu tenho os próximos dois termos, 1 e 2. Divido, deu 2. 3 e 2, divido, deu 1,5. E agora está começando a ficar mais interessante. O que está acontecendo, pessoal? Está acontecendo que quando eu divido termos sucessivos da série de Fibonacci, eu estou cada vez mais perto da seção áurea. E isso é um fato. A razão entre termos consecutivos da sequência de Fibonacci se aproxima da seção áurea tanto quanto você queira. Ah, mas eu quero melhorar a minha aproximação. Tudo bem, caminhe um pouquinho mais na sequência de Fibonacci, que você vai estar, que a razão entre termos consecutivos vai estar mais perto daquele número chamado seção áurea. Então, esse é um jeito de aproximar. A série de Fibonacci, surpreendentemente, produz uma aproximação para a seção áurea. Lembra, a seção áurea foi definida sem nenhuma relação com Fibonacci, mas esses dois conceitos são bem relacionados. Agora, essa é meio que a parte matemática. Mas agora acontece que os números de Fibonacci e a seção áurea, eles aparecem num monte de situações inusitadas, tanto na arte, seja na arquitetura ou na pintura, na música em especial, seja na natureza. Talvez o exemplo mais famoso seja o Partenon. Então aqui tem uma foto do Partenon, em Atenas, na Grécia. Está um pouquinho reconstruído aqui, porque, bom, enfim, por razões claras. E aí, não só a razão entre esta altura e o comprimento é áurea, veja, lembra? Esse é aproximadamente aquele número, a seção áurea. Como se você faz o desenho da tesselação de Fibonacci aqui em cima, você vê que vários elementos do Partenon seguem a tesselação áurea. Você tem, infelizmente, dessa distância é um pouquinho difícil de ver, mas este quadradinho não está num lugar aleatório do Partenon, essa é exatamente uma das divisões dessa parte do teto, e essa é outra, e esse forma mais um segmento inteiro, e assim por diante. Um exemplo um pouquinho mais moderno é esse, do Greater Sutherland. Isso é uma tapeçaria que fica na Inglaterra, em Coventry. Essa é a foto sem indicações de seções áureas. E essa é a foto que indica vários elementos da tapeçaria, onde as proporções destes elementos são feitas usando aquele número chamado seção áurea. Então, o artista, quando ele estava concebendo este tapete, que é gigantesco, é bastante grande, levou em conta para calcular as proporções entre os elementos da figura, entre vários elementos do corpo de Cristo, que aparecem no centro, e elementos coadjuvantes da tapeçaria. Ele levou em conta este número. Então, essa tapeçaria é um exemplo mais moderno, bastante mais moderno que o Partenon, mas da mesma coisa. E tem um mundo de outros exemplos do uso da seção áurea em outros lugares na arte. Esse é muito curioso. Esse é um filme russo da década de 1925, Sergei Eisenstein. Este filme é naturalmente dividido em 5 partes, mas além disso, algumas pessoas perceberam que era possível criar umas outras divisões em momentos de clímax do filme. E se você olha o jeito que o filme foi dividido nas suas partes, a divisão do filme em partes segue a seção áurea. E o cineasta diz que ele fez isso medindo o rolo. Ele abriu o rolo do filme, ele não dividiu o tempo assim, ele dividiu o comprimento. Mesma coisa, mas é mais curioso o jeito assim, dividindo o comprimento do filme físico.
essa é duvidosa. Aliás, eu vou falar sobre aparições duvidosas da seção áurea em seguida, mas essa é uma matemática, o Martin Gardner diz que se você olha a estrutura da Eneida de Virgílio, isso na verdade o Martin Gardner faz referência a este rapaz que supostamente estudou bastante a presença da razão áurea, da seção áurea na Eneida. E isso é um pouquinho surpreendente, né? Porque este negócio é antes de Cristo, é anterior a essa introdução do Fibonacci destes conceitos. Agora um pouquinho na direção da música, a construção de violinos usa a seção áurea, proporções entre os elementos no instrumento, conhecidamente de mais de um fabricante usam a seção áurea, e o professor Pagano depois vai apresentar outros exemplos na música muito interessantes, mas eu queria falar uma palavra de precaução para vocês. Se você digita na internet seção áurea, você vai encontrar assim, milhões de pinturas, milhões de prédios, de fotos, de coisas, com esse desenho da espiral em cima, e dizendo que viu, aqui tem seção áurea. Bom, na verdade só tem uma foto com esse desenho em cima. E aí você começa a olhar com cuidado e não dá para ver que nenhuma parte relevante do desenho realmente foi feita usando a seção áurea. Então, nem tudo que reluz é a seção áurea, pessoal. E principalmente tem muito sobre as obras do Da Vinci, mas tem muito fato falso sobre as obras do Da Vinci, e por isso que eu não apresentei alguns exemplos que são famosos, mas que são duvidosos, que não se tem certeza de que o artista tinha intencionalmente, ou que mesmo é o caso, porque tem uns que você calcula e dá tão distante que é um pouco forçação de barra. Mas tudo bem, a gente está falando sobre seção áurea na arte, a gente está falando sobre seção áurea em lugares onde as pessoas intencionalmente a inserem por razões estéticas, por razões de experimentar novos padrões, por quaisquer razões que sejam. Só que a seção áurea também aparece nos lugares... eu esqueci, tem uma coisinha. Também aparece nos lugares aonde que não são feitos por pessoas. Mas antes disso, eu esqueci este slide. Apesar que o professor Pagano vai falar sobre exemplos na música, aqui tem um exemplo na música, pessoal. Alguém consegue ver onde está a razão áurea? Aqui? É verídico. É o preço do disco, viu? $6,18. Isso é mais uma aplicação, mensagem subliminar para vender mais disco. Agora, o assunto sai um pouquinho do domínio do feito pelo homem e entra na natureza. Então, isso aqui é bastante bacana. Isso é um girassol e essas são as sementes do girassol dentro do girassol. Então, quando você olha para essas sementes, dá para ver que tem famílias de espirais. Estão vendo? Tem espirais que correm para a direita, assim, no sentido horário, tem espirais que correm no sentido anti-horário, que é a mesma coisa, as espirais visíveis se você conta as espirais no sentido horário e as espirais no sentido anti-horário, você acha 2 números de Fibonacci, mas é ainda mais interessante. Na verdade, cada nova semente que nasce no girassol, nasce por um pequeno ângulo de rotação em relação à semente anterior. E este ângulo é a volta inteira dividido vezes a parte fracionária da seção áurea, ou seja, ele é 0,618 da volta inteira. E isso já é um pouco mais surpreendente, acontece em outros lugares, acontece também neste Nautilus, que tem uma divisão interna nessa concha, que tem uma divisão interna por câmaras, e essa espiral que você está vendo nessa concha, ela é aquela espiral lá do começo da apresentação. Ela é relacionada com seção áurea e com números de Fibonacci. Essa é uma pinha, também é a mesma história. Olha. Se você olha as sementes, elas também seguem estes padrões horário e anti-horário. O que nos leva a essa pergunta, mas enfim, por quê? Será que dá para tentar explicar de um jeito
razoavelmente satisfatório porque a seção áurea aparece mesmo nos lugares onde ela não foi inserida por trabalho humano. E de fato tem uma razão bastante bacana, que é a seguinte: xingar um número de irracional é uma coisa muito simples, porque entre os números irracionais há números que são mais irracionais que os outros. Existe um jeito, isso é um pouquinho mais técnico do que tudo que a gente falou até agora, claro que eu não vou entrar em nenhum detalhe, mas existe um jeito de você dar um grau de irracionalidade para um número irracional. Existe um jeito de dar dois números irracionais e falar assim: este aqui é mais irracional do que aquele, ou um é tão irracional quanto o outro. E este grau de irracionalidade de um número, ele depende de como este número se aproxima por números racionais, de como você consegue aproximar um certo número irracional por números racionais, por aquelas frações, tudo bem? Por expansões decimais finitas ou periódicas. E aí acontece um negócio muito anti-intuitivo, que é o seguinte: quando um número irracional é do tipo muito complicado, é do tipo mais complicado que existe, chamado número transcendente, ele se aproxima bem por números irracionais. Esse é o caso de π. Π é um número transcendente, ou seja, na família de números irracionais, ele é do tipo mais sofisticado, ele é mais complicado, e por isso mesmo ele se aproxima bem, que é contra a nossa intuição, né? A gente pensaria que os números mais sofisticados, os números irracionais mais complicados, eles seriam pior aproximados, mas não é o caso, é justamente o contrário. E aí, existe um jeitinho de medir este grau de irracionalidade. Essa fórmula complicada é assim: você pega um número inteiro, soma com 1 dividido por, aí você pega um número natural, mais 1 dividido por, pega outro número natural, e aí você não para nunca. Você escolhe uma quantidade infinita de números naturais e coloca no lugar dessa fração. O que vai acontecer quando você vai aumentando a quantidade de números nessa fração é que você vai ter um número racional se aproximando de um número irracional. Isso se chama fração continuada. Esse é um jeito de medir, é uma ferramenta para medir quão complicado é um número irracional. Então é assim: quanto mais simples forem os termos que participam nessa fração, mais complicado é o número irracional. Lembra que eu falei que isso é o contrário? Quanto melhor aproxima, mais complicado é. Qual que é o mais simples de todos, pessoal? É colocar todo mundo igual a 1. Olha o que aconteceu. Quando você faz todo mundo igual a 1, você ganha a seção áurea. Isso quer dizer o seguinte: a seção áurea é o número irracional mais irracional que existe. Ele é, dentre os números irracionais, aquele cujo grau de irracionalidade é o mais alto possível. E eu quero dizer que isso é uma explicação de por que esse número se manifesta com tanta frequência na natureza e talvez também até na arte. Vou mostrar para vocês um experimentozinho. Como que é esse experimento? Ele é assim: é um experimento sobre semente do girassol. Então é assim, olha, nasce uma semente do girassol, aí você escolhe um ângulo para rodar, e aí você nasce a outra semente. Eu escolhi um quer dizer que eu faço uma volta inteira. Então nasceu uma semente, eu andei um pouquinho para o lado, fiz uma volta inteira, nasceu a segunda semente, eu andei para o lado, fiz uma volta inteira. Eu ocupei quase nada deste quadrado. Eu fiz a pior estratégia possível se a minha ideia era ter a maior quantidade de sementes nessa região. O que a planta quer? A planta quer ter a maior quantidade possível de sementes nessa região. E o que está em jogo? Em jogo está este ângulo que você vai girar para fazer a próxima semente nascer. Essa estratégia é péssima, você fica com uma fileira de sementes e todo este espaço vago sem sementes. Então vamos colocar aqui um outro número racional, claro, eu só posso colocar números racionais, que é girar por 1/4 de ângulo. Ó, girei por 1/4 de ângulo. Nasceu uma semente aqui, eu girei 90 graus, nasceu outra, girei 90 graus, nasceu outra, girei 90 graus, nasceu outra, e assim por diante. Essa estratégia é melhor do que a anterior,
planta ganhou mais sementes, mas ainda assim ela é muito ruim. Agora vocês podem começar a entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte: quanto mais racional for este ângulo que você gira, maior é a sua chance de cair nesta situação periódica. Se o seu ângulo é 1/4, você faz 4 voltas e volta para onde você estava antes. Então, como que você faz para ocupar mais espaço? Você gira por um ângulo irracional, porque assim você não volta para onde você estava antes. E quanto mais irracional for este ângulo, mais espaço você vai ocupar. Vamos colocar aqui, por exemplo, um número parecido com π. A parte inteira, pessoal, eu não digito, eu só digito o número que está depois do pontinho. Porque a parte inteira não faz diferença, né? A parte inteira é uma volta inteira e mais a parte fracionária. Então só me importa a parte fracionária. Esse é π. Não é tão surpreendente. Sabem por quê? Porque π, por ser um número irracional complicado, transcendente, ele se aproxima bem por frações. Lá no começo da apresentação, eu fiz uma fração que era muito parecida com π, lembram? 355, era uma ótima aproximação para π, racional. Agora vamos chegar mais perto da seção áurea. Vamos colocar aqui 6.1. Viram? Como você gira por um ângulo que está mais perto deste cara que é bastante irracional, menos espaço você deixa. Vou colocar um 8zinho aqui. Viram? A situação muda bastante, mesmo isso já é perto da solução ideal. Esse já é o preenchimento com sementes de girassol perto da seção áurea. Mas para terminar, eu queria dizer o seguinte, que talvez, e aqui é só filosofia, não é matemática, mas a filosofia e a matemática muitas vezes andam muito perto. Só que precisa lidar com essa relação de jeito cuidadoso, para não estragar nem um lado nem o outro. Mas, normalmente, nós temos uma tendência a enxergar primeiro as coisas que são menos regulares. Então, olha para isso daqui. Este muito obrigado ainda não estou agradecendo, pessoal, que eu esqueci da pausa. Olha para esse cone. Se eu pergunto para vocês, escolhe para mim um ponto nesse cone, aleatoriamente. Qual ponto você vai escolher? Qual ponto você acha que a maioria das pessoas vai escolher? O vértice. O ponto onde está tocando as duas folhas do cone. Por quê? Porque esse ponto é diferente dos outros. Ele é menos regular. Todos os outros pontos, de uma forma, são iguais entre si. Eles ocupam posições diferentes no cone, mas eles são do mesmo tipo. Eles têm vizinhanças iguais. Se você anda numa vizinhança de um ponto do cone que não é o vértice, ela é igual, é no mesmo tipo de vizinhança. O vértice é homogêneo neste sentido. Mas este vértice não. Este camarada aqui é diferente. A vizinhança dele é de outro tipo. E quando você bate o olho neste negócio, você enxerga este ponto primeiro. Este ponto é privilegiado. E tem um monte de coisas na matemática onde isto acontece. Tem coisas que a gente gosta, por exemplo, eu não falei sobre números complexos, mas existem, além de números reais, números complexos, existem números surreais, pessoal, não é brincadeira. Existem números quaterniônicos, tem um monte de tipos de números. E fica essa pergunta, por que a gente gosta, por exemplo, de números complexos? E a razão é meio deste tipo. Se você desenha um espaço onde você tem todas as escolhas possíveis para números do tipo números complexos, os próprios números complexos ocupam uma posição distinguida. Eles ficam tipo no vértice do cone. Então a gente pegou estes caras mesmo sem saber disso. Então talvez um pouco do nosso fascínio pela seção áurea, um pouco do fato que a gente quer inserir a seção áurea, que a gente tem a seção áurea inserida na arte como a gente viu nestes exemplos, também seja relacionado ao fato de que essa seção, de que este número é o mais irracional dos números. Entre números irracionais, ele tem algo que o torna distinto, que o torna diferente. Agora, por fim, eu prometo que mesmo, última coisa, quando o professor Alexandre comentou comigo pela primeira vez sobre essa apresentação,
eu ainda não sabia que a apresentação era sobre números de Fibonacci e seção áurea. E eu pensei comigo mesmo assim, puxa, o que dizer sobre matemática e música, né? Sobre relações entre matemática e música. E me ocorreu assim, uma coisa muito, que na verdade é que liga as duas de jeito simples, mas de jeito muito contundente, que apesar de a matemática ser uma ciência aplicada e aplicável, e tem que ser assim mesmo, isso é bom, isso é importante para o desenvolvimento da ciência, ela tem um aspecto estético inegável. E este aspecto estético, assim, você não consegue definir, é indefinível, você não consegue dizer o que é a estética na matemática, não tem um jeito concreto de dizer isso. Mas essa sensação, essa ideia de que aspectos estéticos participam do desenvolvimento da matemática, ela é compartilhada num grau muito grande pela comunidade de matemáticos, o que é curioso. E talvez as pessoas que não pertencem a este mundo, né, tem uma visão do matemático assim, que é um cara que faz cálculos, certo? Ele é um sujeito, por definição, frio e calculista, assim, ele senta, calcula algumas coisas, mas a verdade é muito distante disso. Tem um famoso matemático deste século, Sir Michael Atiyah, que numa entrevista diz assim, que tudo bem, durante o dia o matemático prova seus teoremas com todo rigor, mas à noite ele sonha, ele medita, ele devaneia, ele está, assim, ele não está se valendo destes métodos, ele está ligado a outros aspectos da matemática, e é esta meditação, e são estes sonhos e estes devaneios, que no dia seguinte, quando ele estiver fazendo a própria matemática, assim, rigorosa, rígida, vão produzir os avanços. Este negócio interfere, né? São aspectos criativos, são aspectos que não são técnicos, que não envolvem cálculo. Mas se alguém falasse tudo isso para mim sem falar a palavra matemática, a primeira coisa que eu diria é que isso é a música. Tem um momento em que o compositor está sentado, ou o intérprete está sentado, estudando aspectos técnicos específicos, como hoje eu tive mais de uma aula sobre estes aspectos com o professor Pagano. Mas certamente tudo isso não existiria sem essa mesma meditação, este mesmo lado. Então, se eu pudesse dizer que qual relação existe entre essas coisas, talvez a mais forte seja essa, que são as duas coisas que eu conheço que mais unem assim, a técnica e o espírito. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço a atenção e vou passar a palavra para o professor Pagano, que vai continuar falando um pouquinho sobre seção áurea para vocês. Boa noite. A razão de nós falarmos sobre números de Fibonacci, secção áurea ou razão áurea na música precisa ser explicada antes por um momento em que esses dois elementos não participavam da forma musical. No passado, os números que os compositores de música adotavam eram os números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ou seja, eles agrupavam elementos musicais dentro de um número par de compassos, 2 compassos, ou 4 compassos, 6 compassos. É muito fácil de vocês ouvirem o que eu estou dizendo, porque a maior parte de vocês conhece uma sonata de Mozart, que eu vou tocar um modelo agora, um exemplo agora. Mas eu precisava de acender a luz aqui do piano. Esse é o primeiro pensamento musical da sonata. Ele está dividido em 4 compassos.
Ou seja, o primeiro eu vou dar de cabeça cada um, o segundo, o terceiro e o quarto. Ao terminar o quarto, forma-se algo como uma pequena frase inteligível. Fiz 4 gestos de cabeça, seguiram? Cada um desses gestos é o que nós chamamos de um compasso. Dentro dele há pequenas subdivisões, mas o conjunto deles é um número 4. Esse primeiro pensamento musical de Mozart chama-se de pensamento inteligível, porque ele é seguido de um outro diferente. Daí nós sabemos que o primeiro e o segundo são diferentes. Ouçam o segundo. Em vez de 4, serão 8. Vocês vão ouvir agora, eu vou fazer isso aqui, a mesma coisa, sinalizando de cabeça 4, e vão ouvir que depois vem mais 4. Então a sequência vai ser sempre a partir de números pares. Depois Mozart continua escrevendo em 4, 4, 4. Quando ele quer uma pequena extensão para dizer alguma coisa um pouco mais longa, ele faz mais 2, mas nunca 3 ou 5 ou números ímpares. Isso foi um modelo que surgiu há muitos e muitos séculos e foi praticado por todos os compositores até o período romântico. O interessante disso é que causa uma grande lógica, organiza muito bem o pensamento musical, como se nós estivéssemos escrevendo um soneto. No soneto, o poeta define a rima aqui, outra rima aqui, uma rima aqui, outra rima aqui, 4 linhas. Depois mais uma rima aqui, uma rima aqui, uma rima aqui, uma aqui, elas todas depois se juntam no fim, enfim. Isso que se chama forma. Os compositores têm muito claro na cabeça, quando eles começam a escrever, eles dizem, bom, meu pensamento musical é qual é a forma que eu vou dar a isso? Vou repetir quantas vezes? Vou fazer diferente na próxima vez? Vou pôr um outro em contraste? E ele vai colocando isso no papel, pouco a pouco, vai pôr outro, tal elemento. Aí chega um momento que ele diz, agora acabou. Eu já fiz 2 vezes ou 4 vezes a mesma coisa, agora para. Então, a forma é determinada pela quantidade de repetições que aquele material permite. Quando é um material simples, como esse, convenhamos que é simples, não dá para repetir muitas vezes porque se banaliza. Então, ele é repetido apenas um número suficiente de vezes para a pessoa se lembrar. E que curioso, esses 4 compassos, ou 8, geralmente tem uma duração de 7 a 10 segundos, que os psicólogos do século XX descobriram ser o limite da capacidade de atenção do ser humano. Quer dizer, eu faço. Daqui para frente eu já esqueci o começo. Então eu mudo de assunto. Vocês estão percebendo que eu estou descrevendo como a forma aparece, a forma musical. Aparece porque nós temos uma certa limitação. Quer dizer, nós não conseguimos lembrar o começo de uma coisa que começou mais de 8 ou 10 segundos atrás. Então nós temos que renovar. Na renovação, ou eu repito num outro lugar, numa outra tonalidade, ou eu faço mais devagar, ou eu acrescento um elemento novo. Enfim, o que eu estou dizendo, ou são o que o compositor pensa quando vai escrever e diz, essa é a minha forma. Muito bem. Chegamos ao século XIX com essa forma expandida, diversificada, ampliada. Né? Agora o compositor precisa de uma outra coisa para chamar a atenção dos senhores. Ele precisa de um momento culminante, como nos filmes. Hoje em dia, cineastas sabem que há determinado número de minutos, ele precisa pôr uma coisa de grande impacto, porque senão nós vamos dormir. O filme tem que ter momentos de repouso, movimento, impacto e
consequências do impacto. E esses momentos se repetem com um certo ciclo. Isso é tudo a forma do filme. Então, se Eisenstein estava procurando uma forma, começado por Potemkin, ele tinha a ideia de que ele queria, porque era um filme de grandiosidade, um filme não era qualquer narrativa banal, era a grande narrativa da Revolução Russa. Então, não podia ser feito com uma forma simples. Ele quis uma forma elaborada, uma forma chique, vamos dizer, né? E os compositores do século XX, depois de muitos séculos, de 2, 4, 6 e 8, começaram a procurar também maneiras de indicar seus pontos culminantes, seus clímaxes, de uma forma já não 2, 4, 6, 8, mas seguindo, e foi aí que então Debussy, por exemplo, em primeiro lugar, disse: e se eu usasse os números de Fibonacci para indicar os pontos culminantes da minha música? Só que ele não contou a ninguém. Ele fez isso, né? E descobriu, um musicólogo inglês descobriu que ele estava fazendo isso porque ele escreveu uma carta ao editor e disse: olha, acrescente um compasso aqui na página tal, número tanto, compasso número tanto, acrescente um. Mas não disse por quê. Esse musicólogo foi e disse: deixa eu contar esses compassos daqui para o começo. E chegou o número de Fibonacci. Ele disse: então, Debussy queria chegar naquele número para dar aquele momento particular da peça, onde a peça tinha o seu clímax, né? Que tivesse a razão áurea ali. Quer dizer, que se o número de compassos fosse 1000, aquele seria o 618, que é o número que o professor Grossi disse é onde incide a seção áurea. O restante da peça era o número decorrente do 382, que é o que falta para chegar a 1000. Fez sentido isso? Quer dizer, o número de compassos, na verdade, não é 1000, é um outro número qualquer, mas na proporção, como se tivesse sido dividido por 618 ou por 382. Continua misterioso? Já já nós vamos chegar a mais exemplos para esclarecer. Debussy, então, fez isso, né? Na sua peça, que vocês vão ouvir hoje, que está aqui, ele escreveu um caderno de imagens, cuja principal característica é evocar imagens. A primeira delas se chama Reflexos na Água. Então, o compositor pede a vocês que, durante a escuta, imaginem, talvez, um regato formando pequenos laguinhos e com arvoredo por cima, flores, né? E a luz do sol passa através das folhas e dos galhos e deixa reflexos. E vocês vão ouvindo, no decurso da peça, vão ouvindo esses pequenos reflexos aqui e ali. O som que ele quer deve evocar as imagens. Mas a peça tem que ter o tal ponto culminante, que todo compositor sonha criar. Então, ele faz o quê? Como essa peça é de um estilo impressionista, você não ouve muitas harmonias, é mais efeito sonoro, mas há um momento em que existe uma grande harmonia, um acorde do tipo antigo, do tipo Beethoven, um acorde que é em Mi bemol maior. Esse é onde está o compasso que ele escolheu de Fibonacci, que eu vou mostrar para você. Toda a peça, então, gira nessa atmosfera onírica de sonho. Da atmosfera, pingos de água, pingos caindo de folhas, suando água, as gotas, as sombras e as cores. Nada disso é o momento culminante. O momento culminante, quando chega da peça, talvez seja o momento em que aquele riozinho, sem esperar, cai num precipício de uma cascata súbita. Este momento em Mi bemol maior. É o compasso 55.
que é um dos números de Fibonacci. Então, quer dizer, a maneira que o compositor encontrou de colocar o seu ponto culminante, o clímax dessa peça, é exatamente o número 55, o compasso número 55, que corresponde a um dos números de Fibonacci. Quer dizer, vocês devem se lembrar. 1, 2, 3, 5, 8. Agora eu somo 8 com 5, 13. 13 com 8, 21. 21 com 13, 34. 55. Essa é a forma como o Debussy, sem querer que ninguém soubesse, deu a sua parte música chamada Reflexos na Água. Depois ele deu uma outra peça que é uma homenagem a um compositor famoso do século XVIII, chamado Rameau, Jean-Philippe Rameau, e é uma peça em estilo antigo, não tem nada a ver com Fibonacci. Mas depois a terceira peça dessa coleção, que se chama Movimentos, também ganha então o seu ponto culminante, que é o acorde mais dissonante. Essa ao contrário, essa é uma peça em Dó maior, que segue perfeitamente a escala mais antiga que existe, e de repente é um acorde totalmente dissonante, é o ponto culminante. Está aqui. Estou tratando agora da terceira peça. Viram que a primeira peça era, no começo, uma sonoridade indefinida. Essa é o contrário, ela começa com a sonoridade definidíssima. O acorde de Dó maior, persistente, obstinado, dá claramente isso. O que é mais antagônico ao acorde de Dó maior? É isto. É um acorde dissonante. E é onde chega o ponto culminante que Debussy escolheu. Depois de vários compassos, ele vai e conta o compasso, conta 89 compassos do começo e coloca esse acorde justamente nesse lugar. Ou seja, a procura de Debussy era por um ponto culminante que tivesse alguma coisa a ver com a série de Fibonacci. O próximo exemplo, também descoberto por mero acaso por um pesquisador húngaro, trata-se da obra de Béla Bartók, compositor húngaro que faleceu em 1945, que foi um dos 3 grandes compositores do século XX. Bartók também não deixou a forma, não deixou nenhum escrito dizendo eu usei a série de Fibonacci, não deixou. Mas um pesquisador húngaro também, chamado Len Vai, isso não importa porque a não ser que vocês queiram saber quem são esses nomes, depois da conferência a gente conversa. Mas Len Vai olhou para essa partitura de Bartók, que escreveu quando tinha 18 anos, né? E disse alguma coisa estranha. Em vez de os ciclos serem de 2, 4, 6, aparecem os números 5, 8 e 13. Então eu vou tocar para vocês e vou marcar onde estão os 5 e os 3, vocês vão ver o que chamou a atenção do pesquisador. Ouçam o Allegro Bárbaro.
viu isso e disse, mas só pode ser a seção, os números de Fibonacci, por que está, é tão irregular assim? Isso faz da peça muito mais difícil para memorizar, para quem está memorizando, porque o músico convencional conta 2, 4, 6 fácil, mas 5, 8, 13 e 21 é difícil de memorizar. Agora é 5, agora é 13, agora é... E ele brinca com isso, ele joga, o Bartók joga com esses valores, justamente chama a peça de Allegro bárbaro, que dá a ideia de que é uma coisa selvagem, que não está dominada pela música ocidental convencional. Então tem esse sentido também. Landwehr, quando viu isso, disse, vou procurar em outros lugares. Aí foi, e é o próximo exemplo, musiquinha que está escrita ali, ele descobriu numa obra de Bartók, que é uma das, talvez, as 3, 4 melhores dele, que se chama Música para Arcos, Percussão e Celeste, que aparece no filme The Shining. Vocês sabem de que filme eu estou falando? Não. Quem lembra desse filme? The Shining. Quem lembra? Fala. Fala bem alto. E quem? Kubrick. A música é a música para arcos, percussões celestes de Bartók. Vocês não sabiam disso? Quem sabe lembra. Fantástica. O que foi que o Landwehr descobriu? Vejam aqui, eu vou pegar emprestado o palito do professor Grossi. Qual é o lugar onde aperta o palito para a luz? Então vocês vejam aqui. 1, 2, 3, 5. Esse é o sinal de 8 em música. 5, 3, 2, 1. Quando o Landwehr viu isso, disse, mas outra vez os números de Fibonacci, por que ele não escreveu assim, mais depressa e mais devagar? Porque no fundo é isso, né? Se você começa 1, 2, 3, 5, 8 e 5, 3, 2, 1. Você está fazendo um acelerar e um desacelerar. Mas Bartók não era tão barato assim. Ele escreveu em números de Fibonacci o acelerar e o desacelerar. Ouçam o que isso acontece quando o xilofone na orquestra toca isso. Agora. Filme de terror, né? Ninguém como Bartók para escrever música de filme de terror. Vocês viram aqui, então, quando Landwehr viu isso, disse, bom, então não é só isso, tem muito mais. É que eu não tinha percebido, ninguém percebeu. Aí ele começou a contar, justamente, ali eu digo ali, aumenta a página grande, por favor. Não, anterior, aquela da musiquinha. Eu digo ali, olha, o primeiro movimento dessa música tem 89 compassos. O ponto climático está no 55. Quer dizer, em vários lugares, Bartók se utilizou dessa numeração para colocar ou um ponto importante de chegada, ou um ponto de partida, enfim, o clímax. Na sua maior obra, que é a Sonata para 2 pianos e percussão, que eu menciono ali, Bartók escreveu toda ela com 6.432 colcheias. Colcheias é uma nota com uma perninha, para quem conhece música. O número da secção áurea correspondente a esse número é 3.975, que corresponde ao fim do primeiro movimento. Então nós temos uma obra em 3 movimentos,
cuja parte maior é o 0618, de que o professor Grossi falou. Portanto, Bartók estava consciente que a parte grande da peça correspondia ao 618. E a parte pequena, que é o 382, correspondia ao segundo e terceiro movimentos. Além disso, nessa mesma sonata, o primeiro movimento tem 443 compassos. A razão áurea desse número é 274, que marca o momento onde recomeça a sonata. Vocês sabem que as obras têm, por exemplo, um início, depois desenvolvem aquelas ideias e voltam ao começo para concluir. Esse momento de volta ao começo é um ponto culminante, é um ponto climático muito grande, pois foi ali, na secção áurea, que Bartók colocou esse momento. Quer dizer que antes de escrever, ele devia pôr assim, né? Agora eu vou fazer aqui, aquilo, aqui, e começava a escrever daqui para trás, daqui para lá. Ou seja, uma atitude completamente nova em matéria de composição e de grande riqueza. Não foi só ele, também um outro compositor, que é o próximo que nós vamos ver. Dessa peça do compositor alemão Stockhausen, quando eu comprei a partitura e vi esses números, 13, 21, 8, 3, 3, 8, 5, 13, também não sabia do que se tratava. Conversando com uma amiga, disse, mas olha, são os números de Fibonacci, de novo. Por exemplo, o primeiro são 142. O número de Fibonacci não é 142, é 144. Mas é que aqui estão dois silêncios nesse ponto, que dão o total de 142. E o 87 está errado. Foi impresso pela editora com um engano, em 89. São 89 vezes. O resto é todinho baseado nos números. Esse compasso, por exemplo, tem 3, 8, 5, 13, 5, 8 valores. De maneira que é uma tentativa de fazer com que a música tenha proporções harmoniosas. Essa é a razão de encontrarmos tantas vezes compositores que se utilizam desses números para indicar momentos culminantes, pontos significativos, pontos climáticos nas suas composições. Essa era a minha contribuição. Termina aqui. Nesse momento, vem o pedido que o professor Tito Bonagama fez para eu tocar alguma coisa. Bom, então eu justamente vou tocar as 3 peças de Debussy de que falei antes, mas vou acrescentar 3 peças de Franz Liszt que não tem nada a ver com a série de Fibonacci nem a razão áurea, mas são muito bonitas. Então não tem programa impresso, mas eu vou dizer o que são. Primeiro vocês vão ouvir as 3 imagens de Debussy. Reflexos na água, homenagem a Rameau e movimentos. E depois vamos ouvir de Liszt 3 peças. Uma, Soneto de Petrarca, número 2, que é o seguinte, Liszt se inspirava muito em literatura e poesia para escrever sua música. Esse soneto tem uma característica. Ele descreve o estado em que uma pessoa está apaixonada. Ou ele está flutuando no ar, ou então ele está para o chão desesperado e decepcionado. Ou ele está em fogo, ou ele está em frio. Ou ele está voando, ou ele está arrastando-se pelo chão. Ou ele está molhado, ou ele está seco. É um soneto chamado o soneto de contrastes. E vocês vão ver como esse soneto, na música de Liszt, se mostra justamente com esses estados de alma tão contrastantes. Depois vamos ouvir uma valsa esquecida por Liszt, uma valsa chamada Valsa Esquecida, que é uma peça curtinha, mas que é muito bonita, porque tem o jeito alegre da valsa. E, finalmente, uma obra que fazia Liszt famoso, que são as Rapsódias Húngaras, que nós vamos ouvir a de número 10, e que tem uma característica curiosa. Os instrumentos típicos dos ciganos, por exemplo, o símbolo, repetiam notas com martelinhos, assim, e vibravam com esses martelinhos as cordas. Então, Liszt captura essa atmosfera de um bando de ciganos em volta à fogueira, tocando esses símbolos, né?
E depois uma dança em que os ciganos se defrontam um contra o outro, uma dança geral em que todos dançam ao redor do fogo. Esse é o programa de hoje. Pronto, que eu vou para lá agora tocar.